Olá, queridos professores e alunos, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Paulo Torres, de Química, e vamos ver o que nós teremos hoje. Hoje é a aula 22, revisão e avaliação. Então vamos para a nossa revisão. Agora, na nossa revisão, nós temos o seguinte: o modelo atômico aqui de Dalton. Dê uma olhada aí. O modelo atômico de Dalton, o átomo apresenta uma forma esférica. Essa forma esférica de Dalton, como apresentada, vocês conseguem ver aqui na imagem, é o que Dalton trouxe como teoria atômica. Ele disse que era maciço e indivisível, então a gente não consegue, tá quebrando essa bola. Ela é completa e ela é conservada nas reações. Ela é indestrutível, como fala aí. E o seu modelo para o átomo foi associado a uma bola de bilhar. Também pode ser associado a uma bola de boliche. É alguma forma rígida de esfera, tá? Então Dalton veio trazer essa contribuição. Logo em seguida, depois de alguns anos, nós temos a contribuição de Thomson. Então Thomson ele já trouxe, ele fez alguns experimentos e ele conseguiu deduzir o seguinte: ok, realmente o átomo é esférico e maciço. Só que de acordo com os experimentos, mostra que esse átomo ele é carregado positivamente, onde tem elétrons incrustados, como você pode ver aí na figura. Então nós temos aí uma figura, onde nós temos uma carga positiva que é a pasta ali, e nós temos umas bolinhas. Essas bolinhas são os elétrons. Então, o modelo atômico de Thomson traz que uma esfera carregada positivamente, então toda ela, no qual os elétrons estão embutidos dentro dela. Já segundo as magnitudes das cargas negativas e positivas são iguais, tornando ele neutro. E o modelo de Thomson foi chamado de pudim de passas, porque o pudim ele é essa carga positiva completa, onde nós temos as passas que são os elétrons. Então o modelo de Thomson foi colocado dessa forma. Só que ainda faltavam algumas coisas. Thomson na época tinha energia elétrica que conseguiu deduzir esse experimento, mas também na época estava em processo de descobrimento da radioatividade. E aí veio um cientista chamado Rutherford. O Rutherford, já com o advento da radioatividade, conseguiu fazer um experimento de emitir uma partícula em um átomo, em uma fina película de ouro onde tinha átomos ali. E de acordo com os experimentos anteriores dos cientistas anteriores, essa partícula ia bater e ia cair. Só que não foi isso que aconteceu. Muitos, como você pode ver aqui no desenho, essas setas são as partículas passando ali. E algumas bateram no núcleo e desviaram, tá? Como você pode ver aí. Então, para o modelo de Rutherford, os elétrons eles giram em torno do núcleo. Como você pode ver, essa bolinha preta no meio é o núcleo positivo e denso, então a massa ela está no núcleo. E os elétrons eles estão girando. E aí nós temos que, de forma semelhante aos planetas que giram em volta do Sol, esse modelo foi chamado de um modelo planetário ou sistema solar. Mas nós temos outras características como os imensos espaços vazios. Vamos lá, acompanha comigo. Nós temos uma bolinha no núcleo, tá? Essa bolinha chamada núcleo tem prótons. Esses prótons é como se fosse uma bola de tênis no meio de um campo de futebol. Uma bola de tênis lá no meio e os elétrons eles estão rodando na borda ali do campo de futebol. Então tem imensos espaços vazios. Os cientistas dizem que se fossem tirados todos os espaços vazios de todos os átomos do mundo, o mundo caberia numa maçã, tá? E aí também temos os elétrons dispersos na eletrosfera e um núcleo denso e positivo. Essas são as características do modelo atômico de Rutherford. Só que não paramos por aí. O último cientista que trouxe uma contribuição em relação ao modelo de Rutherford
foi o modelo atômico de Bohr, que Bohr foi aluno de mestrado, né, de Rutherford. E ele traz o seguinte: os elétrons se movimentam em órbitas circulares. Como você pode ver aqui no desenho, nós temos ali a camada K, L, M, N, né? E aí P, Q. Essas camadas, elas foram organizadas por Bohr. Então nós temos camadas ao redor e esses elétrons estão nas camadas, como você pode ver o desenho ali do lado, tá? Então nós temos ali duas bolinhas verdes na primeira camada, aí na segunda camada tem 8 elétrons, que são as bolinhas verdes. Então cada camada compreende uma determinada quantidade de elétrons. Então, como diz o texto, os elétrons se movimentam em órbitas circulares e cada um desses níveis tem um valor determinado de energia, tá? E essa determinação de energia é o valor 1, o valor 2, o valor 3. Então a primeira camada é a camada 1. A segunda é a 2, a 3, a 4, que também pode ser representada pelas letras K, L, M, N, O, P, Q e assim por diante, tá? Não é permitido que os elétrons estejam entre os níveis, tá? Então eu não posso ter o nível 1,5, eu não posso ter o nível 1. E no caso, eu não posso ter o nível 0,5, né? Então é só número inteiro e o elétron não pode estar ali. Outra coisa que vocês estão vendo aí também na imagem é que Bohr também falou, quando eu dou energia para um elétron, esse elétron ele pula para uma camada mais externa e ao retornar libera essa energia em forma de luz, tá? Por isso os fogos de artifício. Então Bohr trouxe essa contribuição aí em relação aos átomos. E ele ficou dessa forma, dê uma olhada. Então o modelo atômico atual ele ficou com os prótons e os nêutrons no núcleo, que quando somados eu tenho a massa, tá? Então, importante lembrar disso, que sempre que eu tiver os prótons e os nêutrons, quando somados, eles vão dar a massa. Beleza. Já os elétrons, eles estão ao redor aqui do átomo, tá? E que quando eu tiver próton, por exemplo, igual a 8, nós temos também os elétrons igual a 8. Porque o número atômico aqui, que é a quantidade de prótons, vai ser igual ao número atômico, tá? E isso aqui é o CPF do átomo, né? Como assim CPF do átomo? É o que vai diferenciar um átomo do outro. Por exemplo, o átomo de número atômico 8 sempre vai ser o oxigênio. O átomo de número atômico 7 vai ser sempre o nitrogênio e assim por diante. Então, com essas informações, nós conseguimos analisar o seguinte: as representações atômicas, elas sempre vão ter o número atômico embaixo e a massa em cima. Sempre o número atômico embaixo e a massa em cima. Então, analisando essa tabela e preenchendo ela, o número de massa no A vai ser 44. O número atômico de A vai ser 21. E aí o número atômico é igual ao número de elétrons, que é igual ao número de prótons. Já o número de nêutrons, lembra? A massa, que é representada por A, é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então, se eu quero saber o número de nêutrons, eu pego a massa, que é 44, a quantidade de prótons, que é 21, mais N. Vou isolar o N e passo o outro mudando de sinal. 44 menos 21. Aqui nós teremos 23. Ah, professor, eu poderia só subtrair esse valor? Poderia, dá 23. Então, no B, o número de massa é 44, o número atômico é 19, o número de elétrons também e o número de prótons também. E aí eu vou fazer o mesmo raciocínio de subtrair esse cara aqui e descobrir aqui. Então, completando essa tabela, nós teremos isso aqui, ó. 44, 21, 21, 21, 23, 44, 19, 19, 20, ou 19, 25, tá? Então fica dessa forma. Então após, né,
ter organizado o que era realmente o átomo, agora chegou a vez de organizar esses átomos em uma tabela periódica, né? Com 2 cientistas, dê uma olhada. Os 2 cientistas que foram responsáveis pela tabela periódica que nós temos hoje é o Mendeleev, que é considerado o pai da tabela periódica, e o Moseley, que você está vendo aí, esse cara aí do lado, ele organizou a tabela periódica em número atômico. Então Mendeleev é chamado de pai da tabela periódica e o Moseley é chamado de organizador em números quânticos da tabela periódica. Então ele só organizou a tabela periódica e ela ficou dessa forma. Dê uma olhada. Então nós temos aqui a divisão dessa peça maravilhosa que utilizamos hoje para a química. Hoje essa é uma ferramenta essencial para você ter os seus estudos, então é importante dizer que a gente viu o átomo, viu a representação, mas aqui na tabela você consegue ver que às vezes o número atômico está em cima, a massa está embaixo, então você tem que analisar as tabelas que geralmente ela vem com a instrução de como que está organizado, tá? Mas nós temos o hidrogênio aqui em número atômico, que é o número 1, aí o hélio lá do outro lado, que é o 2, o lítio é 3, o berílio é o 4, o boro é o 5 e assim por diante por número atômico. Ela também é dividida de várias formas. Um exemplo disso é a classificação periódica dos elementos na tabela periódica. Então nós temos aqui ó, a divisão de metais, isso ó, quanto à natureza. Então toda essa parte aqui ó, que vocês estão vendo em rosa e embaixo são os metais, tá? Aí lá, naquela parte mais laranja, nós temos os ametais. Já mais para o lado, nós temos os gases nobres. Então é importante você entender que essa tabela periódica traz várias informações, tá? E você vai utilizá-la no dia a dia, principalmente para calcular a massa de vários compostos. Então na tabela periódica você consegue encontrar a massa. Mas lembra como calcula? Vamos ver, dê uma olhada. Para eu calcular a massa molar, lembrem, é diferente de massa molecular. Aqui a gente está trabalhando a massa molar, que é a massa em 1 mol de molécula, tá? Então, sabendo que a massa atômica do cálcio é 40, do carbono é 12, do oxigênio é 16, calcule a massa molar da seguinte molécula. Então, você vai ter aqui nesse caso o seguinte, você vai ter aqui 3 oxigênios, 1 carbono, 1 cálcio. Lembra, se não aparece o número, é o número 1. Número 1. Já a massa aqui do oxigênio é 16. A massa do carbono é 12. A massa do cálcio é 40. Então aqui vai dar o quê? 48, 12 e 40. Somando, eu tenho um total de 100. 100 o quê? 100 gramas por mol, tá? Então é isso que nós vamos ter aqui, ó. 100 gramas por mol é a massa em 1 mol de moléculas, tá? Então é importante você entender o que é mol. E aí o que a gente tem sobre mol? Importante lembrar isso. O mol é uma unidade base do Sistema Internacional de Unidades para a grandeza de quantidade de substâncias. Então, por exemplo, nós temos ali uma resma de papel e essa resma de papel você sabe que ela é exatamente 500 folhas de papel. Uma dúzia de ovos você sabe que é 12 ovos, né? Da mesma forma que você consegue ver nos exemplos. 1 milheiro de tijolo são 1000 tijolos. Da mesma forma que um mol de moléculas, como vocês viram, ele vai ser a quantidade de massa de determinada molécula. Mas não significa que só tem uma molécula. Tem 6 vezes 10 a 23 partículas ali, né, de moléculas, que são um mol, tá bom? Vamos praticar mais um pouquinho isso, dê uma olhada. Então lembrem o seguinte, quando eu tenho um mol de determinada substância, vamos dizer na anterior que nós tínhamos CaCO3,
nós temos 100 gramas. Isso para 1 mol. Mas quando eu tenho uma molécula de CaCO3, nós temos 100 U. Isso é apenas uma molécula desse cara aqui. Já quando nós pesamos isso aqui em um determinado recipiente e colocamos 100 gramas dele, significa que nós temos em 100 gramas várias moléculas dele, que compreendem o número de Avogadro, que a gente viu que é 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Então, só para lembrar aí rapidinho sobre isso. E aí nós temos essa questão que fala quantos mols correspondem a 88 gramas de dióxido de carbono. Note o seguinte, o que foi feito aqui? Foi feito, eu peguei uma região onde eu tinha CO2, 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 ou seja, várias moléculas de CO2. Essa região que eu peguei, várias moléculas de CO2, eu coloquei ela numa balança, tá? Eu coloquei ela numa balança e aí o resultado da balança deu 88 gramas, tá? Então, nesse caso aqui, o que ele quer é a quantidade de mols, tá? Então, para calcular a quantidade de mols, eu tenho que saber primeiro o CO2. Qual é a massa do CO2? Então, nós teremos o oxigênio e o carbono. O oxigênio vai ser 16 e o carbono vai ser 12. Quando eu multiplico aqui, isso aqui é a massa, eu vou multiplicar pela quantidade que eu tenho de cada um. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Então, vou multiplicar aqui por esses valores. Então, aqui vai dar 32 e aqui vai dar 12. No total, e isso eu estou falando em gramas, no total eu vou ter 44 gramas por mol, tá? 44 gramas por mol. Esse valor significa que para 1 mol eu vou ter 44 gramas. Então, dessa forma, 44 gramas tá para 1 mol. Ele quer saber aqui, 88 gramas vai estar para quanto? 88 gramas vai estar para X. Então, aqui nós temos uma regra de 3. Essa regra de 3 vai ser feita da seguinte forma. Esse multiplica esse multiplica esse. Então, nós teremos 44x, que é igual a 88 vezes 1 dá 88. X é igual a 88 dividido por 44, porque o que está multiplicando passa dividindo. X é igual a 2 mols. Tá? Ah, professor, eu poderia fazer de outra forma. Eu vi que aqui aumentou 2 vezes. Aqui eu posso aumentar 2 vezes? Sim, você não precisa do cálculo. Você viu a proporção. Lembra que a gente falou que isso é como se fosse uma receita de bolo? Se um dobra, todos dobram, tá? Então é importante você entender essas informações que nós falamos aqui. Nós falamos sobre modelos atômicos. Os modelos atômicos nós pegamos desde Dalton, nós chegamos a Thomson, nós falamos de Rutherford, falamos de Bohr. E depois desses nós falamos o que a gente tem dentro do átomo. O modelo atômico atual nós temos no núcleo prótons e nêutrons e ao redor nós temos os elétrons. E essas informações ajudaram a estar fazendo uma tabela periódica. E de posse da tabela periódica e das suas propriedades, como a gente tem o número atômico e a massa distribuído naquela tabela periódica, a gente consegue calcular a quantidade de mols que nós temos em determinada molécula, tá bom? Então espero que você tenha entendido tudo direitinho, tá bom? E fique com Deus e até a próxima.